Salve, salve, galera! Estamos chegando com o nosso primeiro programa, hein? A estreia do nosso Resenha Esportiva Mil Grau. Aqui é diferente, aqui é papo de craque. E hoje, ó, a bancada aqui nossa vai ter trabalho, porque o convidado hoje é de respeito, viu, galera? Vamos começar aqui na minha frente, aqui na minha esquerda, o nosso apresentador, Casão. Casão, dá o seu oi pra galera. Boa noite, mesa. Hoje a noite está imperdível. Hoje promete, Casão. Alex, bem-vindo, Alex, ao nosso primeiro programa. Boa noite, hoje é uma honra para nós aqui do Resenha Esportiva Mil Grau receber o nosso amigo, nosso parceiro, nosso craque. Em breve a galera vai saber quem é o nosso entrevistado, nosso primeiro entrevistado. Careca Taon, é um prazer estar aqui com vocês. Ericão, esse convidado foi escolhido a dedo. Você é louco, um espaço maravilhoso. E vai ter resenha hoje, viu? Acho que a gente pode começar por quem chupou laranja. Igualmente o nosso convidado, o Eric, o Careca, que jogaram futebol profissional também, podem iniciar, né? Cara, o Careca, vamos falar dele, né? Vamos falar dele, vamos falar. Vamos falar quem que é essa figura aqui, né? Uma pessoa maravilhosa, né? É, maravilhoso. Levou o futebol da cidade pro mundo, vamos falar pro mundo, porque ele jogou fora. Estamos com o nosso presidente, nosso amigo, nosso parceiro, craque do futebol, craque do futebol. É uma honra, um privilégio para a gente poder estar aqui com ele. Foi escolhido realmente a dedo, porque é um ser humano maravilhoso, tem um projeto maravilhoso, tem muita história para contar. Ailton Batista. Ailton, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos aí, boa noite a vocês. Muito obrigado aí pelo privilégio de estar estreando aí com vocês, né? Isso aqui para mim é uma honra. E eu só posso agradecer a Deus, né? E a vocês aí pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. Mesmo eu dando aquelas caneladas no futebol, vocês continuam me segurando ali. É craque aí. Valeu. Quem é o Ailton? Então, o Ailton é aquele cara, aquele praia grandense raiz mesmo, né? Que cresceu aqui no meio daquelas ruas de areia, de pé descalço, jogando bola na rua, jogando bola na praia, né? O pai do Eric, na verdade, o pai do Eric era meu professor, né? Eu ficava assistindo ele, porque ele era um pouco mais velho que eu. Depois, eu já com uns 20 e poucos anos, joguei com o Alexandre, né? Mas eu sou aquele cara bem... Graças a Deus, né? Tive uma família muito boa, né? Meu pai, minha mãe ali, que meu pai era militar, minha mãe tinha aquela barraquinha na praia. Então eu cresci na praia. Me diz uma coisa, Elton. O esporte te picou aonde? Você começou realmente no futebol ou teve algum outro esporte que te picou antes? E eu sempre gostei de futebol, desde pequenininho. Eu comecei jogando aqui no Vila Mirim, aqui da praia, aqui do nosso pedaço aqui. Tinha aquele campeonato do Toninho, que era ali no Campo do Oriental, aquele terrão antigamente, né? E a gente fez um time bom aqui. E eu comecei ali com 9 anos. Mas eu tinha esse professor Hernani, na escola ele não dava futebol. Então, ele dava handebol, basquete, voleibol, handebol. Eu comecei no handebol, né? Tipo com uns 10, 11 anos. E jogava futebol na praia, nos outros lugares. E aí, do handebol, passei pro basquetebol. Tanto que eu não tive muito base de futebol. Dos 13 anos aos 16 anos, eu joguei basquetebol. Joguei na seleção de Praia Grande. Na minha época, meu pai, apesar de ele ser era uma pessoa incrível, ele não ligava para futebol. Ele falava, meu filho, você tem que trabalhar e estudar. Eu te dou toda a condição para você estudar. Você trabalha quando pode, mas estudar você tem que estudar. E futebol você joga. Ele me comprava chuteira, comprava um shortinho, mas meu pai nunca me viu jogar futebol. Legal. Né? Então, eu fui fazer peneira junto com outra meia dúzia de meninas aqui do meu time. Vamos lá no Santos, vai ter uma peneira. E a gente ia no Santos, Chico de Paula, fomos na Portuguesa, naquele terrão do lado da Portuguesa. O único teste de futebol que eu fui aprovado foi no Juventus, em São Paulo. Eu já tinha uns 14 anos. E o Écio Pasca, o treinador, me pegou aqui na praia, falou, não, vou te levar para o Juventus, sou treinador de Juventus. E aí sim, lá eu fui aprovado porque o treinador me levou e falou, não, vai ficar. Ele já viu, ele já desde a praia falou, foi. Olha como é legal esse bate-papo. Isso é bom para o pessoal que está vendo em casa, porque às vezes acha que o cara começou jogando bola. É isso, não. Você tem uma história aí que já começou no handball, depois foi pro basquete, mas vamos lá.
quando você ingressou no futebol? Conta pra gente. O futebol, eu sempre estive ligado ao futebol. Mas quando eu comecei a jogar no futebol, eu já estava... O que eu comecei a despontar foi na várzea. Quando eu estava com 18 anos, 19 anos, aí eu estava num nível bom, porque eu treinei muito à parte, porque eu ia pro exército. E eu queria enganjar no Qual o exército. segredo aí? Aí eu comecei a treinar bastante, fiquei mais forte, era muito mais. Para o físico, já vinha. O físico. Foi nessa época que você ingressou no União de Suzano? Não. Eu fui pro exército, aí eu fiquei no exército, seleção de Praia Grande. Aí algumas pessoas me viram jogar na seleção de Praia Grande, no Oceano Futebol Clube, no antigo Oceano Futebol Clube, né? Que era no campo ali. E aí nós fomos campeão da várzea. Eu fui pro Jabaquara. Legal. E aí profissionalizei no Jabaquara, isso eu já tinha 21 anos. Naquela época não era tarde. Profissionalizar 21 era Uma normal. coisa normal, você profissionalizar. Só aqueles fenômenos mesmo, começava tipo o antes. Romário, o que é da minha idade, o Neto, que era da minha idade, esses começaram com 16, 17 anos. Mas normalmente era 19, 20 anos, eu já estava meio tardinho. Pra hoje já Já não dá, hoje eu não digo. Só se fosse um Lee Edson da vida. Eu estava trabalhando já num trabalho normal, tocando minha vida, jogando na várzea, arrebentava na várzea, estava feliz da vida. Aí eu fui pro Jabaquara. Fiquei ali 1 ano, 2 anos no Jabaquara. Aí eu vi que eu tinha que trabalhar, que o dinheiro do Jabaquara era muito curto. Eu sou até grato ao meu cunhado Josemar, porque ele que me indicou. Josemar, grande Josemar. Um abraço, Josemar. O Josemar é uma pessoa que é da minha família, né? Mas eu sou suspeito de falar. Ele me ajudou, porque ele me pôs no Jabaquara. O treinador era o Rafael Cristo, o cara que me lapidou muito ali no começo. Depois ele saiu, veio o Firpo Nunes, aquele que era do Palmeiras. O cara também muito bom, um velhinho que tratava a gente orientando muito. Eu aprendi muita coisa ali com ele. Só que o Jabaquara era um semi-amador, né? Eu jogava ali e saía para trabalhar. Sim. Eu e vários outros jogadores. Você não vivia da bola, né? Vivia da bola. Aí o que aconteceu? O pai do seu Geraldo Chaveiro, pai do Rogério Chaveiro, Rogério que jogou no Santos, foi campeão da São Paulo com o Corinthians, pai do Telão, né? Telão, nosso amigo, que hoje infelizmente não está numa vida tão tranquila. O que aconteceu? Ele pegou, arrumou um empresário que me viu jogar na várzea, que nós fomos campeão lá no Jabaquara, que a final foi Oceano e Real lá no Jabaquara. Nisso ele levou o empresário falou, eu vou te levar para um time da primeira divisão em Santa Catarina, que é o Blumenau. Demorou. Aí ele falou, eu pensei até que era conversa de final de campeonato, que todo mundo, né, fala que vai te levar. Quando passou uma semana, o cara realmente falou, não, pode sair do seu E a serviço. família apoiou? A família apoiou. Não, assim, meus pais sempre foram muito presentes mesmo ali. Meu pai, Isso é importante. como eu tinha um trabalho estável, tudo certinho, falou, tu não vai sair do trabalho para ir jogar bola. Certo pelo duvidoso, né? Os mais antigos, eles falaram, não, estuda, trabalha, que é o que te vai dar sustento amanhã. Foi isso, eu até entendo. Talvez eu faria o mesmo com meu filho. E aí eu falei, não, pai, eu gosto de jogar futebol, eu vou largar. E larguei. Essa é a história. Eu fui para Blumenau, mas o legal é que eu fui para Blumenau, crente que eu ia chegar lá no Blumenau, assinando papel, né, e Já ia. cheguei lá no Blumenau, cara. Inclusive, chego no Blumenau, lá com um empresáriozinho, falei, vou para um hotel e tal. O cara me colocou embaixo da arquibancada, junto com o Juvenil, cara. Quem era o Juvenil? O irmão do Ado, o Bezê, Marcelinho, esse Marcelinho Chimê, e aquele Almir Francis, que tá morando em Campinas. Gente boa demais. O que aconteceu? Eu fui pra lá, chego lá, os caras, não, você vai ficar aqui essa noite aí com os meninos e tal, mas depois a gente arruma um lugar pra você. Futebol é mágico. Eu falei, larguei meu trabalho lá, eu tô lascado, chegar aqui. Embaixo da arquibancada. A arquibancada era o berço do futebol. Quem começava, né? Quem jogou tem que sair dali. Mas graças a Deus, isso aí durou uns 3 dias. E aí eu comecei a treinar com o profissional, que eu treinava com o profissional. E ia almoçar, ficava lá com ele.
Aí eu já me transferiram para casa Casa do atleta. do caso do atleta, que eram 7 jogadores, né? E aí eu fiquei ali, Não sabia disso, não. mas eu fiquei 2 semanas testando, ninguém assinou o contrato, então eu já estava no escuro. Não vou receber nada, tô longe de casa. Longe de casa, mas aí graças a Deus no último dia o empresário estava lá, o presidente estava, aí treino coletivo, sexta-feira. Aí o empresário falou para mim assim, Ailton, é assim, você vai ficar, já tá certo. Mas não tava. Ele falou isso para mim pra me animar. Mas é o seguinte, nós estamos na arquibancada lá, o presidente vai estar, joga a bola. Come a bola. Nesse dia, cara, por isso que eu falo, Deus, ele prepara a coisa na hora certa, quando tem que dar certo, né? E aí, nesse dia aí, eu jogava no time de baixo, né? A gente chama de Banguzinho, né? Sim. O Ericão sabe. Aí o que aconteceu? Banguzinho pegou o time de cima, nós ganhamos de 2-1, eu fiz um gol e dei uma assistência. Saí dali e já fui assinar o contrato, nem banho eu tomei no vestiário. E o presidente aqui bancado Eu no apresento pulo. tudo alegre. Tá marcado na história da carreira, né? Mas e essa virada de chave, assim, que você falou assim, hoje eu tô vivendo do esporte, foi quando, assim? Aí, no Blumenau. Foi ali? Porque até então eu tinha já o meu sonho realizado de assinar um profissional, que era no Jabaquara, mas eu só fui viver, concentrar, morar com o jogador. Sentiu o clima do negócio. Sentiu o clima da como funciona. E lá no Blumenau, eu era reserva, entrava no joguinho ali, saía, e eu era o juvenil. Os caras me chamavam de garoto. Se você pegar a matéria de... Você lavava a chuteira do pessoalzinho também, os mais velhos? O garoto mesmo, assim. Apesar de ter uns 2, 3 juvenil, eu tava subindo também. Eu era junto com ele. Mas aquilo ali pra mim foi uma escola. Eu não dormia antes de jogos, eu tive ansiedade, eu tinha muita dificuldade com tudo isso, né? Eu saí da várzea, né? Você mudou a chave. Você saiu do amador para o profissional. É uma coisa que poucos... Desculpa, careca. É uma coisa que só quem tem foco consegue fazer. Quem não tem foco, você sabe como funciona, você trabalha com isso hoje em dia. Nesse ano, eu já fui chamado para ir para o México. Veio o empresário, inclusive eu tenho um amigo, o Renato Porto, né? Ele que era um volante, que era de Bauru. O empresário Aurélio Almeida falou, não, é o seguinte, vou levar você e o volante para o México. Primeira divisão do México. Eu, tô dentro, beleza, tal. Mas o que aconteceu? Tiramos o passaporte, tudo certinho. Na última hora, eu pipoquei. Eu falei, eu tô ganhando certinho. Os caras me dão uma moral aqui no Suzano jogando. Eu vou pro México, sei lá o que vai acontecer. Aí, na última hora, eu não fui. O Renato Porto foi. O cavalo passou, você não montou? Não montei. Mas por quê? Sabe por quê? Medo de cara que é amador, de cara que não tem aquela visão. Insegurança, sem preparação, sem aquela base. Eu tava construindo uma casa aqui, a minha casa que eu morava Antigamente o jogador não tinha orientação. Não tinha. Você tinha que ir na raça. O empresário falou legal, o empresário te orientava, mas não que nem hoje. Hoje em dia você tem uma estrutura toda para você. Hoje em dia é diferente. Nessas escolhas, a opinião da família, pai, mãe, ainda fazia parte ou não mais? A opinião da minha família, Alex, nunca foi decisivo. Não, uma interferência, não. Você sempre foi autônomo para decidir? Porque assim, os meus pais não eram da bola. Porque sabe quem me dava conselho? O seu Geraldo Chaveiro, né? Esse me dava conselho. O Josemar, meu cunhado. O pessoal saber. E quantos anos você estava nessa época? 22, 23. Legal. Foi. Pô, é muito. 24, indo para 24. 2, 3 anos da sua vida você viveu tudo isso. Blumenau, Jabaquara, Blumenau, Suzano, proposta do México. Isso mesmo. Aí o que aconteceu? No outro ano o empresário voltou. Falou, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te levar. Se você quiser dar bola dessa vez, não, agora eu vou. E aí eu era o capitão do time, cheguei no presidente, que era moral, né? era o tal de Diniz, faleceu. Era o presidente da Câmara de Suzano. O Diniz, eu tenho que ir, é uma oportunidade. Ele falou, você vai se arrepender, não vai, nós vamos subir e tal, aquela conversa. Eu falei, não, agora eu vou, agora eu tenho que ir. É a hora. Mas olha só, aí eu fui.
Quando eu chego em Cumbica, eu e mais 9 para ir junto. Quando eu olhei 9, não foi em Cumbica. Nós fomos para um hotel em São Paulo, lá no centro. Ficamos todo mundo lá no hotel. Tipo assim, a gente ia viajar domingo à noite. Chegamos sábado, ficamos lá e eu falava aquele monte de boleirão. O cara que jogava no São Caetano, o cara que jogava no... Aquela resenha, né? No Mirassol, né? Aí eu peguei e falei, meu, isso aqui, como o cara vai empregar tudo isso aqui no meu? Já tava com a cabeça daquele jeito. Vai ser aventura, não vai, né? Os caras me tiram sarro. Esses amigos aí, eu tenho contato com alguns deles até hoje. Os caras falam que eu cheguei no hotel lá em São Paulo, fui pro aeroporto, o meu terno vinha aqui, ó. Hoje tava na moda o terno. Era da outra viagem. Era da outra aí. Já tinha crescido. A calça era grudada, assim, os caras falavam, pô, o terninho do cara vai jogar fora. Aí o que aconteceu? Fomos pro México. Chegamos lá no México, ele meteu a gente em Querétaro, né? Você conhece bem. Cidade muito boa. Um ano. Você viveu em Querétaro, né? O Lucas vive lá ainda, né? Vive lá. Então, nós ficamos em Querétaro. Aí ele pegava 3, leva para o Pachuca, 3, leva para o Águas Calientes, aí vai assim. E aí nós ficamos ali no Querétaro, fizemos o teste ali no Querétaro. Eu, até então, treinando bem e tal, aquele negócio, os caras falando, eu falei, eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Tá. Sem entender nada que os caras falavam. Muito pouco, muito pouco, porque os caras começam a falar muito rápido, você não entende mesmo. Mas depois você vai começando a entender, né? É mais fácil. Um futebol rápido, né? E um Dinâmico, calor né? monstro. Calor monstro, o futebol. Meu, no começo a gente tem muita dificuldade no México. A sua adaptação com a cultura, com a bola, ritmo de jogo, como é que foi isso aí? Eu sofri porque, é como você falou, o Ailton, ele gosta de jogar tocando a bola. E lá... Sempre foi assim? Cadenciado para jogar? Não, quando eu tinha 20, essa idade aí, eu era meio correria. Eu vejo, assistindo futebol hoje, eu era um cara meio assim, não sei como falar. Até o Casão me falou uma vez, sabe esse Jean Lucas que jogou no Santos? Esse cara tem umas passadas largas, mais ou menos isso. E eu no México, eu não joguei muito nessa função. Tem foto aí, produção, a gente colocando umas fotinhas dele. Sim, vamos pôr na tela aí. Aí cheguei no México. Fui no Querétaro, tava treinando bem, tava empolgado, né, que ia ficar no Querétaro. O que aconteceu? Não fiquei. Né? Num dado momento lá, não treinei bem, ele dispensou. Não foi nem isso. No Querétaro, esse empresário Na verdade, o empresário ele levou o grupo para distribuir para ver onde ficava. Ele não foi com ninguém com contrato feito. Nada feito. Aí saí do Querétaro, fomos pro Pachuca. Pro Pachuca, altitude, um clima assim já Você frio. sentiu altitude? Opa, sim. Aí fomos pra Aguachapã, um time que chama Apaneca. Começou o campeonato, a gente em primeiro lugar, arrebentando. E eu larguei o México, né? Fui pra El Salvador, que é um país de Centro-América, próximo. Chegamos em El Salvador, a gente era uma cidadezinha pequenininha no interior. Sensação da cidade. E El Salvador era uma cidade, um país que tinha saído de guerra. Sim. Então, era um lugar perigoso, né? Só como a gente era jogador de futebol, a gente se enturmou com todo mundo ali, o time ia bem. E a gente, começamos ali e tal. Só que o campeonato lá tem 4 voltas. Demora quanto tempo? São 10 times. Aí você fica jogando. Aí você começa bem. Você vai rodando. E como eu te falei, eu tinha uns amigos brasileiros que também gostavam de uma festa. Daqui a pouco começa a cair o rendimento. Sempre começa a cair os amigos. E eu junto. Essas histórias não mudam. É verdade. Né? Hoje eu falo porque, assim, isso daqui, pra gente aqui, é uma descontração. Mas para quem está começando aí com 17 anos, o cara vai abrir o olho, né, meu? Se você quiser ter uma vida no esporte, hoje é muito diferente de antes. É muito mais rigoroso, muito mais profissional. Hoje o cara sai, tá todo mundo aqui tirando foto, não dá. Hoje então, é tecnologia. Na época que você jogava no México, a cidade assim, ficava em festa quando você vinha de lá. De férias, E tinha o churrasco lá no Portinho. Eu lembro que eu era menino, eu ia no vácuo. É mesmo? Você chegou aí naquele Olha que legal. Todos
Sério, Isso Casão? é história. Porque quem fazia isso? Boa, Casão. Era o Carlito da Chuleta, era o Cacau, Dezena. Abraço, Caritão. Olha que legal. Era pessoal. menino, né? A minha turma, que era Carlinho, Ramiro, E às Alemão vezes você que Dentinho. tá jogando. O Ailton, jogador profissional, ele volta para o Brasil e aonde que entra, nessa tua história rica de experiência, aonde que entra, em que momento entra a patroa? Nossa, cara, agora você pegou pesado, hein, Alecão? Quem me conhece aqui, eu cresci na Igreja Católica, eu fiz todos os mandamentos ali da Igreja Católica, lava-pé, primeira comunhão, catecismo, eu fiz tudo. Minha mãe era muito assim, meus pais. Aí o que aconteceu? Só quando chegou com 17, 18 anos, eu toquei minha vida. Mas embora domingo eu ia para a igreja. Eu ia para a igreja e depois ia para os botecos. Né? Eu não tinha compromisso. Mas o que aconteceu? Aí, ali, eu cheguei na minha casa e sentei ali no meu... Eu tinha um quarto, né, sozinho. Eu falei assim, se Deus existe realmente, eu quero que abrir essa Bíblia aqui, alguma coisa que realmente seja eu e Deus. Fale comigo. E eu nunca vou me esquecer daquilo, porque ali naquele dia eu chorei, e naquele momento ali eu entreguei minha vida para Jesus. Ali, Você e Deus e a Bíblia. eu e Deus. Não foi um amigo. Precisou ir na não foi... igreja, ter uma pessoa que foi... Lembro, Deuteronômio 28, que falava assim, eu te levei, era Deus falando com o povo, quando ele levou o povo para o deserto, que nunca faltou alimento, que ele provia com maná, que as roupas não se desgastaram, eles ficaram rodando lá no deserto e não faltou comida, não faltou roupa, as sandálias dos pés não desgastaram, eu sempre te coloquei como cabeça, e aquilo ali, caiu em mim, eu chorava. Beleza. Eu morava com mais 3 mexicanos, né? Que foram comigo para os Estados Unidos. E dali eu falei para os mexicanos, parei, hein? Eu falei, parei. Eu falei para um amigão meu, o Rick, né? De Tepa, muito camarada. Ele falou, que é isso, negro? Tá de brincadeira? Virou aleluia? Eu falei, parei, cara, parei. Aí eu já não bebia, andava com eles para lá, porque eu que tinha carro. Eles não tinham, eu carregava eles para lá, mas não bebia, já não fazia. Acabei com os caras. Não, os caras quase que me expulsaram da casa. Acabou a amizade. Não, acabou, cara. Eu fui morar na casa da igreja. Sério, parece brincadeira. Aí o que aconteceu? Olha só como que as coisas aconteceram. Eu treinava nesse time, eu era um dos cabeças do time ali, né? Craque, brasileiro. Tinha um colombiano, o José Angulo, muito bom. Aí o que aconteceu? Eu entrei numa má fase, não fazia um gol. E os caras tirando sarro de mim. Tá vendo? Aí... Volta. Quando você bebia... Essa é a resenha. Não, muito doido. Entendi. E aí o que aconteceu? Eu passou 20 dias, um mês, aí começou a fluir tudo novamente. E eu arrumei uma casa que era do pessoal da igreja, um quarto. Fui pra lá. Sozinho. Continuei amigo dos caras, mas... Porque não dava pra você estar junto, não dava pra estar junto. Era. Aí terminamos o campeonato, fomos campeão regional ali dos Estados Unidos, porque o campeonato ali era muito amador nos Estados Unidos, né? Sim. Era a primeira divisão, mas era aquela coisa bem... Tanto que um ano A depois... gente tem o Messi ainda é amador, né? Agora os caras estão Imagina ensinando. Imagina Mas naquela época essa. era muito, cara. Você vê os estádios, aquela coisa. Era por estado. Primeiro nós somos campeão de São Francisco, mas da região nós saímos nas quartas, oitavas. A patroa tava lá. Não, solteiro. Solteiro. Aí o que aconteceu? Aí que eu ia entrar no negócio da patroa. Por isso, Alex, porque eu tive muita namorada, mas eu não tinha cabeça pra... Menina boa de casar e tal, mas não dava. 20 anos, 22, 25 anos, 27 anos. Aí quando eu venho dos Estados Unidos, aí eu já venho convertido, meus pais católicos, viram aquela mudança assim, né? Pô, não tô entendendo muito. Meus amigos aqui que era de zoeira, pô, Ailton... A resenha te esperando. Mudou. Foi. E eu fiquei solteiro 3 anos, até eu conhecer a Raquel, que eu conheci na igreja, quando eu conheci Casão, porque a família do Casão... Convertido, né? Não, o Casão ele me pegou na fase boa já. Foi quando logo... Deus abençoe.
O Casão garotinho jogando bola na praia com a gente, né? Com o Chuá, com o Donizete, o Peu. Aí o que aconteceu? O Vila, não, a Raquel, ela veio na minha vida assim, num tempo que eu tava querendo mesmo um relacionamento sério. E aí eu fiquei noivo, em um ano nós namoramos, ficamos noivos e casamos, né? Tudo dentro dos padrões mesmo, legalzinho. E aí o que aconteceu? Eu voltei, estava jogando no Jabaquara, voltei para o Brasil, a minha ideia era continuar nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Eu vi os meus amigos, tudo jogando aqui no Brasil, e o dólar naquela época era 1 por 1. Era 1 por 1. Aí eu peguei e falei, o quê? Vou pro Brasil. Só que eu cheguei no Brasil, fui no Santa Bárbara, União Barbarense, que meu cunhado estava lá. Minha cidade natal. Isso aí devia ser 96. Pegou o Davi lá? 97. Não, eu treinei com os caras lá umas 2 semanas. O Davi já tava. Não, o Davi já não estava mais. O Davi daqui não? O Davi, o lateral. Não estava. O Davi nessa época estava no Náutico. Eu lembro que ele ficou indo pro Náutico. Aí fiquei ali, não fiquei no time, acabei voltando pro Jabaquara. Vou jogar no Jabaquara, que é o time que eu sei já que eu conhece ali. Aí joguei no Jabaquara. Inclusive quem me ajudou aí pro Jabaquara foi o seu Agenor do Nito. Seu Agenor. E aí voltei pro Jabaquara já em 98, né? Isso com já estava noivo. 33 anos. Ah, tá. Já 33 anos. Já estava já daquele jeito. Não, já estava daquele jeito. Porque eu, com 33 anos, embora fisicamente eu estava bem, eu tinha uma lesão no joelho que eu arrastava há muitos anos e eu já fazia um esforço para jogar. Mas eu estava bem fisicamente, só que eu não conseguia fazer, vamos supor, 2 sessões de treinamento forte, eu sentia. Das limitações, né? Aí o que aconteceu? Eu casei, né, com a Raquel, e a Raquel, ela sempre foi uma pessoa muito calma, equilibrada, então aquilo ali para mim foi um tipo assim, eu ia continuar jogando futebol. Aí eu conversando com a Raquel, ela falou, nós estamos no Jabaquara, os caras estão 3 meses sem te pagar, né? Não é melhor a gente tocar o barco? Eu falei, tá certo. E aí é muito difícil a gente parar de jogar futebol, porque é uma coisa que a gente gosta, né, tal. Aí o que aconteceu? Em 99, eu casei em final de 98, em 99 abriu o Delta aqui. O que significa esse projeto para você e qual é o seu maior orgulho desse projeto? Legal. Quem saiu daqui? Legal. E o que você espera tirar dessa molecada que está hoje jogando, além de você formar um cidadão, uma pessoa de bem, que nem todos serão jogadores de futebol, o que significa o Projeto Delta para você? Alecão, o Projeto Delta, ele começa como um sonho que eu tive, porque foi assim, eu preciso detalhar um pouco, que esse terreno aqui era um terreno baldio. Eu falei com o falecido Caju, que era de imobiliária, ele me trouxe aqui, falou, quando eu acabei de jogar futebol, graças a Deus, eu tinha um dinheirinho, eu fiz casa, eu comprei terreno, eu tinha carro novo, naquela época eu era boy, né, eu fazia questão de ter um carro novo, então parecia que eu era um cara super bem sucedido, mas o nível que eu joguei de futebol não era muita grana, mas dentro daquilo, por eu ter uma família estável, eu tinha uma família que a minha mãe nunca me pegou um conto, ela me ajudava, então eu tinha um padrão de vida bom dentro daquele nível que eu joguei futebol. Quando eu vim dos Estados Unidos, Alex, eu vim com um propósito. Como eu falei, eu tinha a oportunidade de continuar nos Estados Unidos, que eu fui bem. Cada um aqui tem uma missão. A Careca tem a missão dele, o Eric tem a missão. Se a gente não se acovardar, a gente avança. Né? Eu te falo, eu tenho aquela coisa muito de ser de pé atrás, de sempre estar aqui. Mas quando eu lembro o que Deus fez na minha vida, aí eu olho para esse projeto aqui, o Alecão. O Carlos Henrique saiu daqui, começou aqui com 7 anos. Sim. Daqui, tal, foi pro Santos, se destacou. Sempre. Esse cara aqui, ele venceu porque ele é profissional. Porque ele teve uma base. Eu, Romarinho, Valdir, chegamos nele, é assim, pé no chão. Ele tinha um voo que era fantástico. Tinha não, tem, seu Carlos. Ali, com ele. É importante ter alguém acompanhando, né? Esse cara é profissional, seleção brasileira.
Essa menina aqui, ó, Giovana, tá no Corinthians. Gi Fernandes, tá no Corinthians. Profissional. Você vai ver a alimentação dela, ela é padrão. Alguma coisa nós inserimos nesse pessoal. Sim. Ali, ó, Gustavo 25 Negão, o mais maloqueiro é o Gustavo 25. E gente boa. Um abraço, Gustavo. O que mais parece comigo é o Gustavo 25. Eu era o Ele é Gustavo você. 25. Ele é eu. Só que agora, o Negão tá indo pra igreja também. Tá focado, tá focado. Manda, aproveita a oportunidade. Você é pai. Vai ser Aí, pai agora. aproveita a oportunidade. O Gustavo 25 sempre foi aquele cara forte, né? Ele jogava de zagueiro, só no futsal ele jogava de rosão na frente. O Gustavo 25 e o Romarinho trabalhou muito dele no futsal. E hoje ele é um atacante Que não tem no mercado. ele não tem no mercado. E pode agradecer muito ao 25. Ao Romarinho. Romarinho. O Romarinho trabalhou muito ele, sabe, as pisas nessa bola, ele faz muito isso hoje. E é um cara que, assim, coração muito bom. Esse cara já jogou na Coreia, né? Agora, no começo do ano, fez um monte de gol. Ele passou por Santos, passou por Santo André, passou por vários times aqui, tá jogando bola até hoje. E nasceu aqui. Ele, na verdade, ele é de São Bernardo, né? É. Mas nasceu na bola. Passou na bola aqui. É outro, desde criança. A Giovana, desde criança. Entendeu? Aí tem vários outros que passaram por aqui, tem em times pequenos E também. o Caio que é seleção, né? Seleção brasileira. Joga no bola até hoje. Ô, primo, a gente tem um recadinho aí, você consegue jogar aí na um desses craques? Vamos dar uma olhada aí. Fala galera da Resenha Esportiva, quem tá falando aqui é o Gustavo 25, sou jogador profissional hoje eu tô atuando aqui em Goiânia, no Centro S SAF, e cara, falar da Ailton pra mim é uma coisa muito fácil assim, muito gratificante, porque o Ailton é um cara que eu tenho como meu paizão assim, né, no futebol e na vida, desde os 7 anos de idade, que foi quando eu comecei lá no Delta Sports, né? Eu conheci ele e desde então a gente pegou um vínculo, um afeto, né? Ele conheceu meu pai, conheceu minha mãe, conheceu minha família toda e sempre vem me dando dicas, né? Me aconselhando desde pequeno, sempre pegando no meu pé, sempre conversando comigo para me melhorar em vários pontos. E até hoje a gente conversa, ele manda mensagem perguntando como se tá, que tá tudo bem, tudo mais. Então o Ailton, cara, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna assim por ele, por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele ainda faz, né? De preocupar, de sempre perguntar, de dar conselhos. Então, só queria falar que Deus abençoe a vida dele, dele e de toda a família dele também. E, cara, se eu tô aqui hoje jogando profissionalmente ainda, hoje aos 28 anos, é porque eu tenho que agradecer muito a ele, que lá na minha infância me instruiu, me educou, né? E não só como jogador de futebol, mas como homem também, como pai de família que é você, como, né, o marido que eu sou hoje. Então eu tenho que agradecer muito a ele e falar que se hoje eu tô aqui, se hoje eu tô trilhando meu caminho, ele tem muito a ver nessa minha jornada. E agradecer do fundo do coração, falar que eu sou eternamente grato e tamo junto aí. Você é paizão aí que mora no meu coração. Um abraço. Negão é monstro, é de bola. Esse cara aí é aquilo. O futebol pra ele é o que parece muito comigo, porque não é fácil as coisas pra ele. Ele foi pra Santo André, São Bernardo, era zagueiro. De uma hora pra outra, o cara pegou e falou assim pra ele: meu, eu vejo que você nos 2 toques aí de sábado, você sempre faz gol. O preparador físico falou: tenta jogar na frente. Se o treinador me colocar, falou o treinador pôs ele na frente, virou centroavante. E virou a chave da vida dele. Futebol está na tua vida agora, que você faz parte da AD7, do nosso grupo, do futebol, que é o nosso lazer. Porra, é algo que nos uniu e que nos trouxe até aqui. É um grupo maravilhoso de amigos, pessoas bacanas da cidade. Hoje nós temos nosso espaço no Canto do Forte. Essa atividade física do futebol para você jogou bola, treinou muito, ainda está no futebol ainda, mas o futebol, cara, o que é essa novidade aí? Cara, pra mim o futebol, ele chegou, porque eu conheço futebol
desde os anos 2000, né? Que a gente começou. Só que eu nunca joguei assim, nunca treinei. Jogava no final do ano ali com os amigos, com o Donizete, com o Peu Casão. O que aconteceu? Agora, nos anos, 3 anos que a gente tá aí, Pegou o negócio, né? Um abraço pro Doni também. sinto mais prazer. Nossa panelinha, o negócio Não, de pegou. domingo, às vezes chovendo. Reunir a galera. Eu vou na chuva, junto com o pessoal lá. Não, é bom demais. Não, né? e tudo bem, o futebol é muito gostoso. O futebol, mas a nossa turminha que nós conseguimos agregar ali no AD7, A não é porque resenha. vocês estão aqui, você sabe disso. Não, o pessoalzinho, gente boa, todo mundo tem sua família, seu objetivo ali de vida, mas todo mundo respeita todo mundo. Então, a gente conseguiu, Deus queira que continue, mas a gente conseguiu juntar, continue melhorando, juntar um pessoal que compartilha do futebol, que é prazeroso, e pessoas do bem mesmo, de caráter, de família. Isso é o mais importante, Porque né? hoje em dia você sabe que é difícil. Né? Às vezes as pessoas se acercam em você pensando que vai ter algum tipo de proveito. E ali não. Ali ninguém tem interesse nenhum. O futebol, você é ruim, o outro é pura bom. amizade. Todo mundo aprendendo Pura um pouco. amizade. Né? Um sarro, uma resenha normal. Tudo é motivo para diversão no futebol, né? O futebol é um lazer. Por mais que a gente disputa o campeonato, quer ganhar e tal, mas o futebol é um lazer realmente. Viciante, né? Não, Um lazer que eu não jogo mais futebol porque meu joelho não aguenta. Sério. Você tem um ciclo muito bacana de amizade. Eu que estou há um bom tempo aí na várzea da cidade, né? Em todo lugar que você passou, você deixou amigo. Eu não escuto ninguém fazer crítica. Então, por isso, você foi escolhido por todos nós como uma referência para ser o primeiro entrevistado. Pela tua história da bola e a tua história como homem, como pessoa, formador de opinião, pela tua família. Mas tem mais um recadinho aí, cadê o VAR? Cadê o VAR? Cadê Ô, primo? Tem a cena antes da gente encerrar, vamos ficar com mais um recadinho aí que o pessoalzinho gravou aí. O Ailton cresceu aqui na Praia Grande e desde sempre ajudou a mãe no quiosque. Ele depois virou jogador profissional, foi para fora do país, jogou em alguns países aí. E depois que casou com a minha mãe, com a nossa mãe, ele decidiu empreender e criou a Dinamis e o Delta. E até hoje ele é jogador da várzea e também passa seus conhecimentos para os aluninhos no Delta. Bom, ele não é qualquer jogador da várzea, ele é o melhor jogador da várzea, deixa isso claro. Mas a questão do meu pai, assim, pediu pra gente lembrar momentos marcantes, e acho que foi impossível não lembrar de momentos que ele teve muita fé, e ele sempre passou isso muito pra gente. Então, na compra dele do Delta foi um caso de muita fé, ele pode contar aí pra vocês depois. Mas assim, trazendo para nossa vida, ele transmite essa fé que ele tem em Deus para acreditar em nós também. E sempre motiva muito a gente a seguir o que nós queremos, sempre acredita muito na gente. E um caso assim que para mim é muito marcante da minha infância, que quando a gente tinha uns 11 anos, 10 anos, a gente queria assistir o jogo da final do Santos e não tinha ingresso, e aí ele ganhou. Ele ganhou 2 ingressos, só que um era para ele e outro era pro meu tio. Eles ganharam de um amigo. E não tinha ingresso para mim, e eu fiquei meio, tá bom, vai lá, né? Eu era criança e eles estavam saindo já para ir. Eu fiquei meio em casa choramingando assim, mas aí ele pegou, voltou no meio do caminho, voltou para me buscar e falou: vem cá, a gente vai dar um jeito de entrar, senão você entra e eu fico de fora. E ele fazia essas coisas assim, com muita naturalidade no dia a dia dele, assim, ele larga as coisas, porque ele vai e acredita que vai acontecer. Então, e aí nesse dia a gente foi, no final das contas, eu lembro dele falando com um cara que ia dar o ingresso pra ele no Nextel ainda, que era o Nextel. Ele fala assim: eu tô levando o Davi também, eu sei que só tinha 2 ingressos, mas a gente tem fé que vai dar um jeito de entrar. E aí a gente assistiu, e é uma das memórias mais marcantes assim na minha infância, o jogo da Libertadores que o Santos ganhou em 2011. Mas é isso, ele tem muita fé e ele passa essa fé pra nós.
Meu pai também é uma grande inspiração no seu caráter, né? A gente vê que por onde quer que ele vá, as pessoas sempre falam que o seu pai é uma pessoa muito nota 10, além de como jogador, né? Que principalmente quando eu vou na Várzea com ele, ou algum lugar assim, falam que ele jogava muito. Mas também falam como pessoa, ele é um cara nota 10, assim, então é uma coisa que realmente me inspira a cada dia ser uma pessoa melhor. Pai, e você é uma inspiração para nós. A gente vê todo o esforço que você faz por nós e todo o carinho também. Nós te amamos, pai. Isso que vale a pena. Show de bola. Coisa linda, Ailton. Muito bom, não tô suando, ó. Ai, caramba. Agora nós queríamos te agradecer a sua presença, a sua participação, o seu carisma, a sua tranquilidade. Muito obrigado. E fica agora, deixa seu recado, se quiser falar aí com sua família, quiser deixar um recado para os jovens que estão nos ouvindo. Seu momento agora, Ailton. Rapaz. Primeiro, agradecer, viu, Alan, Casão, Alex, Careca, Eric. Muito obrigado. Meu filhinho mais novo, Gu. Eu realmente não mereço essa homenagem, porque eu sei que isso aqui todos vocês também fazem. Eu vejo assim, cara, eu fico feliz pelos meus filhos, entendeu? Porque é assim, a maior alegria que a gente tem é poder fazer a nossa família feliz, né? Então isso daí eu não tenho dinheiro para falar, então eu agradeço a vocês. Mas quanto a esse negócio de caráter, eu era uma pessoa totalmente errada, cheia de problema. Se eu tenho alguma coisa boa hoje, é Deus tem mudado a minha vida. Você entendeu? Eu sou falho, eu também sou explosivo, eu tenho um monte de defeito. Mas quando a gente olha para a família, olha para vocês, para os amigos, e você fala assim, puxa, eu preciso ter uma evolução como pessoa, né? Então eu agradeço a Deus, porque se não fosse Deus, eu era o pior dos caras, cara. Sinceramente, eu briguei muito, eu fui muito atrapalhado. E Deus vai te tratando. O meu casamento, as pessoas às vezes falam assim, pô, Ailton, você é um modelo. Meu filho, eu já tive tanta atrapalhada com a minha mulher, entendeu? E graças a Deus, minha mulher me ajudou muito, porque a mulher é serva de Deus mesmo, firme. E muitas vezes eu queria balançar ela ali, me segurava. Bom, a gente fica por aqui. Esse foi o primeiro episódio do nosso Resenha Esportiva Mil Grau. Voltamos em breve com o nosso segundo programa. O convidado, meu amigo, você não perde por esperar. É craque. Olha o presente, olha o presente. Olha aqui, ó. Coisa de primeiríssimo. Show de bola, obrigado, Chique gente. demais. Galera. Valeu, Valeu, gente. Curte, Obrigado. comenta e compartilha o nosso podcast. Até semana que vem.